Nesse vídeo eu vou te mostrar como você conecta a sua API no banco de dados Postgre. Nós vamos utilizar um dos queridinhos do mercado, que é o Prisma URM, e nós vamos aproveitar para utilizar justamente a versão 7.0 que saiu recentemente. Vou mostrar para vocês algumas diferenças ali do que tem de novidade e também nós vamos utilizar um pouco do Docker para poder subir um container para poder utilizar o banco de dados Postgre. Nesse vídeo você vai aprender sobre persistência de dados, tá? E como você salva essas informações também no banco, além de se conectar. Isso é importante porque vai seguir o fluxo real do dia a dia, né? Nos vídeos anteriores, eu mostrei para vocês como nós podemos armazenar informações em array, na memória. Só que isso é legal, nós utilizamos como estratégia para fazer alguns testes unitários, né? Mas ele não é a realidade do dia a dia. Muitas vezes muita não, grande, assim, tipo de 0 a 100, 99% nós utilizamos banco de dados, porque tem informações dependendo da empresa, do nicho que você atuar na programação, você vai utilizar dados sensíveis e não tem como ficar salvando isso na memória, criando cópia de dados, é um pouco complicado. Então nós vamos fazer diretamente no banco e eu vou mostrar tudo para vocês como é que funciona, tá bom? Aqui eu deixei separado a nossa API que nós desenvolvemos nos vídeos anteriores. Basicamente tem uma única rota aqui, que é a da sign-up, para registrar um usuário, e nós criamos uma controller aqui junto com o Zod para validar, né, o e-mail e a senha da pessoa que digitar, e se tiver e-mail duplicado, primeiro que ele não deixa, né, ele fala que o usuário já existe, e depois nós salvamos isso no array na memória e devolvemos a informação que nós cadastramos. Se eu vir aqui ó, e colocar um npm run dev, ó, a API está rodando, tá? E essa API rodando, nós podemos ver no request.http e fazer uma requisição. Então eu vou cadastrar aqui o Júlio. Ele criou com sucesso status 201 e ele me traz o Júlio aqui na memória. Se eu cadastrar um outro aqui, ó, Thaís, e mandar, ele cadastrou os dois. Se eu tentar cadastrar o mesmo e-mail novamente, o mesmo usuário, veja que ele dá um erro falando que user already exists, ou seja, dá o 409 que é de conflito. Esse usuário já existe, tá bom? Então, beleza. Só que o problema disso é que se nós pararmos a nossa API, rodarmos novamente e fizermos a mesma requisição, veja que ele cadastrou de novo, porque aqueles dados eles foram apagados, porque estava na memória. Então, quando a API parou de rodar, se perdeu. Então, a ideia de trabalhar com banco de dados é para evitar esse tipo de problema também e seguir o fluxo real aí do dia a dia de trabalho, como eu mencionei para vocês. Bom, o que nós precisamos fazer primeiramente para fazer a instalação da API? Eu deixei o meu browser aqui aberto justamente na documentação, tá, do Prisma. Vou deixar esse link na descrição para vocês e aqui ele mostra para gente como nós fazemos toda a preparação do setup para poder trabalhar com ele. Primeiramente, ele pede o Node.js na versão 20.19, 22, 12 e também na 24, né? Ele fala para estar instalado na máquina e que você tenha um mínimo de conhecimento aqui em JavaScript ou TypeScript para poder utilizar. Perfeito. Não é nosso caso, nós vamos diretamente para a preparação do setup. Deixa eu cotar aqui essa barra. E aqui ele pede para executar essas duas linhas. Primeiramente, ele pede para instalar o Prisma, o @types e o @typespg como dependência de desenvolvimento. Esse @types node nós já temos, porque nós realizamos a instalação dele no último vídeo, tá aqui. Então, com isso, nós vamos colocar install, nós vamos colocar o Prisma e também @types/pg. Opa, peraí que eu fiz coisa errada aqui. Deixa eu parar. Ia colocar nas dependências de produção. Nós queremos no save dev. Para colocar nas dependências de desenvolvimento. Enquanto ele vai fazendo toda a instalação ali, nós vamos pegar essa próxima linha aqui, tá? Basicamente, o que é isso aqui, ó? O Prisma Client é o que nós vamos usar para conectar no banco. Então, ele precisa estar na dependência de produção mesmo. O @prisma adapter pg é um adaptador para fazer a conexão com o Postgre, ok? E aqui tem o Postgre aqui para ele poder também ter os recursos aí para as conexões. O .env basicamente é uma lib que você utiliza
né, para poder utilizar variáveis de ambiente no seu código e ele reconhecer. Vou mostrar para vocês como que funciona também. Perfeito? Bom, ele fez a instalação aqui ó, do @typespg, Prisma, nas dependências de desenvolvimento, e agora nós vamos colocar isso aqui nas dependências de produção. Copiei e colei, pedi para ele fazer a instalação do pacote, e agora vamos voltar aqui. Bom, ele tem algumas configurações que nós vamos realizar aqui, tá? Ele dá alguns scripts prontos aqui para nós realizarmos também. Eu vou seguir a documentação aqui com vocês certinho, ok? Para não ter nenhum problema na instalação e vocês realizarem todo o procedimento de forma correta. Inclusive, tá? Tudo aquilo que você não tiver muita certeza de utilização desses pacotes para fazer front-end, back-end ali, parte web, mobile, cara, pega a documentação, lê a documentação, porque grande parte dos seus problemas vão ser resolvidos, vai ser atendida às suas necessidades com base na documentação. É muito importante, tá? E um dos motivos também que nas empresas eles pedem sempre para deixar as documentações atualizadas. Bom, perfeito. Já instalamos tudo que nós precisamos aqui e agora nós vamos fazer alguns ajustes, algumas configurações, tá? Então vamos lá. Aqui, o que que nós precisamos fazer? Vamos lá. Bom, primeiramente, nós precisamos executar esse script. Ele está fazendo ó, npx prisma init, ele está falando para inicializar o Prisma, e aqui ele pede ó, data source provider, é o Postgre, e ele pede para sair com o output, que é o generated Prisma. Nós podemos rodar esse pacote aqui, tá? Aí na sua casa, no seu computador, você vai pegar e vai copiar isso aqui e rodar. Mas eu vou fazer separadamente, só executando esse pedaço para explicar o porquê disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu vou rodar aqui, ó, npx prisma init. Pressionei o Enter aqui. Ó, ele processou, trouxe as informações, tá? O que que ele fez? Ele criou essa pastinha e esse arquivo. Primeiramente, a pasta aqui, ó. Vamos vir em esquema prisma. Essas informações aqui não têm relevância, pode deletar. E ele traz duas informações aqui, ó. Generator Client. Tá vendo que no Generator Client ele coloca Prisma Client e ele coloca Output. E ele já configurou o output aqui. Basicamente, esse output é o caminho que nós podemos definir aqui já no momento de configuração, né, para criar os arquivos. Então, eu não coloquei, mas não tem nenhum problema, porque eu posso pedir para ele vir aqui. Bom, de qualquer forma, eu vou pedir para ele vir aqui no CRC, vou pedir para colocar dentro de lib, tá? E aqui vai estar generated prisma. Legal. Vou colocar mais uma pastinha aqui, ó, prisma, barrinha, generate prisma. Perfeito. Eu coloquei esse caminho e nós vamos criar uma pasta aqui dentro do CRC, que eu vou chamar ela de lib, tá? Perfeito. Ele vai criar os arquivos aqui dentro do CRC, dentro da pastinha lib, e vai colocar o nome prisma, generator, e depois ele coloca prisma novamente. Esse aqui é um padrão que eu gosto de seguir para colocar os meus projetos, mas você pode seguir o que está na documentação aqui, ó, que é justamente esse generated prisma, ok? E ele vai seguir toda a configuração, não tem problema. Agora esse Data Source Provider PostgreSQL aqui. É basicamente a parte de Data Source aqui que ele está configurando, que é o Provider, ó. Ele colocou que é o PostgreSQL, ok? Beleza. Então, aquilo lá é só para ele confirmar que o Provider vai ser esse. Mas aqui já está configurado, não tem problema algum. Beleza. O que é esse arquivo aqui, ó? Prisma.config.ts. É aqui que começa a entrar as novidades das novas versões, da nova versão 7.0. Anteriormente não tinha esse arquivo de configuração, tá? E aqui no nosso esquema Prisma, ele vinha como Prisma Client JS, tá? Então aqui ele coloca só Prisma Client, ele cria esse arquivo, ele também cria o env é o URL aqui, ó, para fazer a conexão com o banco de dados. Em breve nós já vamos mexer nisso aqui, mas eu quero uma atenção nesse arquivo. Então, isso é a novidade. E por que que eu coloquei a configuração do .env? Por que que ele pede? Porque ele usa a variável de ambiente. Então, o que que ele faz? Ele lê a variável daqui, ó, database URL,
é uma variável que nós determinamos o valor, só que para usar em qualquer lugar da nossa API, nós precisamos justamente daquela biblioteca que é o .env. E aí ele importa .env config e com isso ele consegue usar o database URL aqui dentro. Ele consegue puxar essa variável daqui de dentro do nosso .env, tá? Por que que existe esse arquivo? Esse arquivo existe porque na hora que nós vamos colocar o nosso código no GitHub, no cloud, para poder hospedar a nossa API, nosso site, enfim, tem variáveis que contêm dados-chave, né? Contém a chave de acesso para sua aplicação subir, para ela funcionar, rodar. Então são chaves de segurança que não podem estar expostas. E por isso que nós criamos um arquivo .env para toda a aplicação ler daqui as variáveis, essas chaves, esses segredos, né? Para não conseguir abrir o nosso cofre aqui, a nossa aplicação e sair mexendo na parte de segurança, roubar, tipo, como chave de acesso de usuário. Imagina, você ter um site e começar a ter vazamento de informação. Então, é isso aqui que vai evitar esses problemas. E esse arquivo nós não subimos no GitHub, tá? Tanto que existe o gitignore exatamente para isso. Para nós virmos aqui, ó, e colocar o .env, ele não vai subir. Se colocar assim, ó, ele fica até escurinho, ó, porque ele não vai permitir a subida no GitHub por questão de segurança. Júlio, mas como que eu sei que vai ter uma variável lá no repositório que ela vai ler? Então nós criamos um arquivo aqui, ó, .env, e aí nós podemos colocar aqui, ó, .example, né? Ou inclusive nós podemos colocar logo de cara, .env.example, dessa forma aqui, ó. Esse aqui pode subir. E aí nós só colocamos aqui, ó, database, underline URL, pronto. E a pessoa vai entender que tem que existir uma variável database URL, e aqui você pode deixar um texto aqui, né, uma informação, colocar um hashtag e colocar uma explicação aqui, ó. Essa variável é para você inserir a sua URL de banco de dados aqui para conexão. E aí ela vai entender que precisa dessa URL e vai utilizar vai preencher essa variável para rodar a aplicação, tá bom? Então, beleza. Por isso que existe a parte do env.env aqui para utilização. Perfeito. E aqui ele informa, ó, o esquema, você vai pegar do esquema.prisma, que é esse arquivo. A migration nós vamos rodar aqui, que são o histórico, né, das mudanças que nós vamos fazer no banco de dados também. E aí ele fala assim, ó, e a URL do banco de dados você vai pegar dentro do env. Então, basicamente, esse arquivo é realmente de deconfiguração. Qual que é a ideia desse novo modelo? Antes, tudo que nós gerávamos ia para dentro do Node Modules. Então você não tinha muito controle. Com esse novo modelo, ele traz a configuração aqui para fora, para o desenvolvedor ter mais liberdade para configurar as conexões de banco de dados ou as necessidades dele conforme ele precisar. Então, a versão 7.0 ela traz esse recurso para deixar mais na mão do desenvolvedor, né, do engenheiro de software, quem que está configurando, programando ali, para você conseguir trazer uma versatilidade maior para sua aplicação, tá bom? Tirando isso, qual que é a diferença da versão 7.0 do Prisma? Ele não tem mais o Rust. Rust é a linguagem de programação ali que faz ele rodar, e agora não tem mais, tá? Então ele está rodando ali mais com a parte de JavaScript mesmo, TypeScript, deixando ele mais leve e muito mais rápido. Tanto que ele fala um pouquinho, tá? Eu estou trazendo muito por cima aqui, mas se você pegar a documentação da versão 7.0, ele vai te explicar certinho ali tudo que ele tem. Tem várias outras novidades, tá? Não vou entrar no termo aqui para esse vídeo não ficar muito extenso também. Legal? Bom, perfeito. Agora que nós fizemos tudo isso, a configuração, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar o nosso Docker, porque nós precisamos aqui subir um container para poder mexer com o banco de dados. O que você vai fazer? Você vai precisar ter o Docker Desktop instalado, tá? Se você não tem, basicamente você vai abrir seu navegador, você vai digitar Docker Desktop. Aí você vai abrir o link aqui do Docker Desktop, abrir a documentação. Deixa eu voltar aqui. Você vai abrir para instalar o seu desktop. Você vai identificar se você vai instalar no Windows, no Mac, enfim, tá? Não é nesse link aqui, eu acho que é este aqui. Não, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, Get Start. Beleza.
Developers, deixa eu ver aqui, produtos. Bom, aqui ó, download. Então eu vou deixar o link para vocês na descrição, onde vocês conseguem fazer o download também. Mas, aliás, eu não vou deixar o link porque sempre atualiza esses links e aí depois não vai conseguir acessar. É só você jogar o Docker Desktop Download e aí ele vai pedir para você escolher o seu sistema operacional e você vai instalar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina, tá? Não é algo muito difícil de se realizar. E e aí você instalando, configurando, você vai abrir o seu Docker e ele vai vir essa janelinha aqui, ó. Então veja que você consegue ver os seus containers aqui, as imagens que você baixa, os volumes, e aí você vai conseguir já verificar os seus containers. O que que eu faço? Eu utilizo essa essa extensão chamada, ó, Docker. E quando você baixa ela, ele automaticamente instala o Container Tools, tá? E você consegue verificar dentro do VS Code aqui os seus containers, volumes, imagens e afins. Eu vou passar um pouquinho de cada coisa aqui para vocês, tá bom? Então não precisa ficar olhando 100% aqui, ó, o nosso Docker Desktop, o aplicativo próprio do Docker, perfeito? Bom, o que que nós vamos fazer? Você vai vir aqui na raiz, criar um arquivo, colocar o nome de Docker Compose, tá? .yam, e beleza, ele vai criar esse arquivo. A extensão é legal também para você ter as nomenclaturas aqui. E nós vamos digitar services, legal. Vou colocar agora o nome de Postgres, beleza. E aqui no Postgres eu vou escolher o nome do container, tá? Vou colocar aqui, ó, container name, e eu vou colocar first API. Dá um espacinho aqui. Beleza. Agora, o que que eu vou querer aqui? Eu já escolhi o nome, agora eu preciso escolher a imagem que eu vou rodar dentro do meu container, né? Então eu vou colocar aqui, ó, bitnami, Postgres, e vou pegar a última versão, latest. Onde você deve estar se perguntando, Júlio, onde você arrumou essa versão, tá? E eu coloquei só Postgres aqui, preciso colocar o que ali no final. Onde você arrumou esse nome? Onde que eu vejo a imagem? Na hora que você tiver o Docker instalado, você vai pegar o Docker, vai abrir e você vai vir aqui, ó, Docker Hub, tá? Você pode ir na internet também, jogar lá no browser que vai aparecer. Nesse Docker Hub você tem várias imagens, você tem vários serviços que você pode utilizar. Então aqui eu vou colocar, ó, Postgres, e aí ele vai me carregar várias imagens. Eu utilizo muito aqui, ó, Bitnami Postgres SQL. Então, é daqui que eu peguei aquele nome. Na hora que eu clicar aqui, pressionar, ele traz as informações da imagem, como você roda, ele traz algumas informações. Você também vai ter as últimas versões, ó, tudo isso aqui é versão, e você pode verificar também o tamanho. E aí você pode rodar essa imagem, ou já baixar, né? Já pegar essa imagem para você utilizar. Você pode vir aqui em tag, organizar de A a Z, e aí você escolher a melhor que é para você. Perfeito? Bom, então, eu peguei da Bitnami aqui, o PostgreSQL, e peguei a última versão, latest, ok? Agora, eu vou definir aqui as variáveis de ambiente, tá? Environment, e aqui eu vou escolher a primeira, que eu vou colocar Postgres, tá? E aí eu vou colocar o nome de user, tá? Dois pontos, e eu vou colocar o nome Docker, tá? Vou colocar um usuário qualquer aqui. Aqui eu vou deixar Docker também, e aqui vai ser o meu password. Depois disso, eu vou colocar agora PostgreDB, que é o nosso banco de dados. Eu vou colocar First API, tá? Que é o nosso banco de dados também. Coloquei esse nome, você pode escolher o nome que você quiser aqui, tá bom? Isso aqui é só para fins didáticos mesmo. E agora, eu preciso definir a porta que eu vou rodar isso aqui, né? Então, ports, e aí eu vou colocar a porta padrão, que é 5432, 5432. Júlio, por que você coloca duas vezes, tá? Primeiramente, você vai pegar a 5432, é a sua máquina, a porta que vai liberar da sua máquina para rodar isso. E a 5432 aqui é a porta do lado do Docker que ele vai utilizar para poder fazer essa instalação. Perfeito? Então, por isso que nós colocamos duas vezes, tá?
Eu sugiro deixar igual, porque assim você não se perde, porque às vezes você pode colocar uma porta do seu lado e colocar outra no Docker, e aí você esquecer disso e gerar uma confusão gigantesca. Eu vou colocar o volumes. O que são esses volumes aqui? Basicamente é para armazenar os dados aí, tá? Que o Docker vai utilizar. Porque se você deletar um container, ele vai apagar todos os dados, se você parar ele. Agora, se eu colocar o volume aqui, esse volume ele vai permanecer com os dados, mesmo se eu apagar o container, subir um outro, eu posso usar para recuperar os dados que eu utilizei anteriormente. Então, beleza. O que eu vou fazer? Esse volume aqui, eu vou colocar o nome de Postgres. Opa, QL, data, dois pontos. E aí, eu vou falar para ele, armazenando bitnami Postgres /data. Perfeito. Deixa eu tirar aqui. Você tem que seguir esses espaçamentos exatamente como eu estou colocando aqui, porque senão vai dar problema. Essa indentação, ela tem um motivo para ela existir, tá? Então pronto. Dessa forma. Salvamos o nosso container aqui, o nosso Docker. O que nós vamos fazer? No seu terminal, você vai digitar docker compose. Você vai colocar up, ou seja, para ele subir, e você vai colocar "-d". Esse "-d" é para ele rodar no background. Se você não colocar o "-d", olha só o que vai acontecer, ó. Up, você vai rodar, subir o container, tá? Como que eu sei que subiu, Júlio? Se você vir no seu Docker desktop, se você colocar aqui, ó, containers. Opa, ele não subiu o meu aqui. Docker compose up. Validação. Deixa eu ver aqui, PostgreSQL. Deixa eu ver aqui. Tá, ó. Exatamente a parte da dentação, tá vendo? Eu mexi, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Primeiramente, eu vou colocar PostgreData. Vou colocar o nome bitnami. PostgreSQL. Pronto. Salvei. Agora eu vou rodar de novo. Docker compose. Vou colocar Docker compose up. Vamos rodar aqui, ó. E agora vai. Ó, agora foi. Ó, ele tá me trazendo aqui para dar permissão, beleza? Vou seguir. Ó, se eu abrir meu Docker, ele demorou para carregar ali porque minha internet tá daquele jeito, galera. Ó, você viu que ele rodou o meu Docker, meu container aqui. O que ele estava fazendo? Veja que ele colocou diversas coisas aqui, tá? E ele deu um created aqui, ó. Primeiramente, ele colocou aqui, ó, network first API default, que é padrão. Definiu o volume, criou, e ele criou o container. O que ele fez aqui, ó? Eu vou passar por partes, tá? No nosso Docker aqui. Se você vier em imagens, veja que ele trouxe aqui, ó, bitnami PostgreSQL. Ele baixou a imagem primeiramente, porque você não tinha nada do software aqui. Então ele baixar a imagem é praticamente você baixar o instalador, o software, né? E aí, ele falou, ó, criei 10 horas atrás, eu preciso mexer na configuração aqui do horário, porque tá errado, né, que foi alguns minutos, mas ele traz aqui o tamanho, tá? O tamanho tá certo, 545 megabytes para rodar isso aqui. O legal é que se você depois deletar isso aqui, ele desocupa o espaço da sua memória, do seu armazenamento, do seu computador, tá? Então você não vai ter problema de espaço. Por isso que é legal usar o Docker, porque se você não tiver muita memória no computador, você consegue utilizar o software, depois descartar e não precisar ficar instalando, configurando muitas coisas ali, tá? É sensacional, eu gosto muito do Docker, inclusive. Depois que ele baixou a imagem, ele veio aqui e criou o volume.
tá? Aí você vai falar, nossa, mas eu só criei esse, Júlio, por que tem esses outros três? Porque esses outros três aqui é do próprio da imagem que ele tem que fazer o armazenamento dele para fazer as gravações, e ele armazenou tudo que mexer no banco de dados que ele for gravar, ele vai gravar dentro desse volume que eu pedi aqui, ó, First API Postgre Data, tá? Então ele vai aumentando o tamanho, você consegue ver aqui também. Você pode apagar essas imagens, não recomendo, ou esses volumes, perdão, não recomendo. Você pode fazer isso aqui via interface do Docker, ou você pode rodar via terminal. E aqui em container, veja que tem um container rodando. Eu coloquei o nome de First API e ele está rodando. Eu posso parar aqui e deletar. Ó, ele está mostrando que ele está consumindo 30 megabytes, tá? Você pode armazenar, colocar um limite para ele rodar, tá? E aqui ele mostra a parte de CPU, tá? Que está sendo utilizada, por enquanto nada. Se você abrir aqui, ó, tá, First API, ou seja, esse container tem esse nome e está rodando justamente a nossa API aqui. E aqui tem um ID, tá? Você controla o seu container através do ID, mostra a porta que está sendo utilizada na sua máquina e no container. Beleza? Bom, mas por isso que eu falei da extensão, porque eu posso vir aqui, ó, e conseguir ver exatamente aqui a minha extensão. Ó, tem os arquivos aqui da minha imagem, do meu container, justamente no meu VS Code. Eu não preciso ficar entrando lá no Docker para poder ver isso. Ó, os volumes que nós vimos lá também tem aqui, ok? E a imagem que nós baixamos também, tá? Que é a última versão. Então nós conseguimos administrar tudo aqui. Perfeito. Agora limpando o terminal, inclusive, ó, qual que é a diferença daquele D que eu mencionei para vocês? Deixa eu ocultar aqui essa barra. Lembra que eu coloquei up? O seu terminal fica travado, você não consegue digitar nada. Ó, se eu digitar, ele não digita. Eu preciso dar um Ctrl C para parar. Quando deu Ctrl C, parou. Tanto que se eu entrar no meu container aqui, ó, ele vai estar, o meu terminal vai estar parado aqui, eu não vou conseguir usar o terminal. Então, por isso que nós utilizamos esse comando up com "-d". Ele vai permitir que o container rode, ele suba o container e ainda nós conseguimos utilizar o nosso terminal. Então, ele roda em background, ele não vai deixar o nosso terminal travado aqui. E nós conseguimos utilizar normalmente, sem problemas, ok? Bom, agora que nós entendemos esses pontos, que nós subimos aqui o nosso container, nosso Docker, o que que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos fechar aqui. Agora aqui a gente tem o nosso Docker. Nós vamos mexer nessa URL aqui que foi criado pelo Prisma. O que que nós vamos fazer aqui? Ó? Apagar esse nome, deixar somente Postgre, tá? QL. Nós vamos colocar aqui o nosso usuário, que eu coloquei como Docker. Vou colocar vou colocar dois pontos e vou colocar a nossa senha Docker também. E vou colocar uma barra, aliás, não uma barra, é uma arroba, tá? Localhost. E depois do localhost aqui, deixa eu apagar todo o resto. Depois do localhost, nós vamos colocar uma barra. E aqui eu vou falar o nome do nosso banco que eu quero criar. Vou colocar First API. E agora aqui, nós vamos colocar interrogação. E eu vou colocar schema igual a public. Tá bom? Pronto. Criou a nossa URL aqui. Perfeito? Isso aqui, ó. Podemos apagar também, não tem problema, na nossa variável de ambiente. E agora nós vamos rodar os procedimentos aqui do Prisma para poder criar ele no nosso Docker, tá? Então nós vamos voltar aqui, ó, e seguir as recomendações. Bom, primeiramente ele pediu para rodar esse comando, aí ele fala das configurações aqui, ele pede para o cliente, mostra como vai ser criado, a URL ele mostra exatamente o que eu fiz ali, ó, user, dois pontos a senha, tá? A porta aqui, ó, 5432, que inclusive eu acho que eu não coloquei ali. Localhost, a porta precisa estar aqui, ó, 5432. Perfeito. E aí depois, barra, o nome do banco, schema igual a public. Então você tem todo o suporte aqui da documentação para poder utilizar aí a lib. Depois que nós fizemos isso, ele vai pedir para você rodar o npx prisma dbpool, que é a parte de introdução do banco. Ele vai falar que se você não tiver um banco, você pode rodar é uma das novidades aqui também, tá? Mas nós vamos pular aquilo e nós vamos vir direto para a seguinte parte, tá? Primeiro, nós vamos criar o nosso client, tá bom? Que é justamente isso aqui, ó.
Primeiro nós vamos rodar o nosso comando npx prisma generate, que é para ele gerar aqueles arquivos que eu mencionei. Então vamos lá, npx prisma generate. Rodei, veja que ele criou com sucesso, ó, client 7.0. E aqui, ó, se eu abrir minha lib, veja que ele criou a pasta prisma, ele criou dentro de prisma generator, que ele falou, e depois ele criou essa pasta, outra pasta aqui dentro, prisma, tá? Eu gosto de seguir esse modelo aqui, porque depois eu vou mostrar para vocês o porquê que eu gosto de deixar dessa forma, tá bom? Perfeito. Então aqui ele baixou a informação na nossa lib. O que ele fez? Ele compilou tudo que nós colocamos, criamos aqui, compilou com essas configurações e armazenou tudo aqui dentro. E por que ele fez isso? Para agora nós criarmos o nosso cliente, para nós conseguirmos fazer a conexão com o banco de dados. Então nós vamos simplesmente vir aqui, clicar com o botão direito, e você pode dar o nome de Prisma, né? Tranquilamente aqui, ó, prisma.ts, tá? Então, ó, prisma.ts. Deixa eu minimizar isso aqui e isso aqui. Beleza. E esse prisma aqui, nós vamos colocar o seguinte script. Nós vamos vir aqui e basicamente ele está pedindo para você copiar tudo isso aqui, ó, e importar lá dentro do nosso arquivo. Na hora que você importar, ó, e salvar. O que ele está fazendo aqui? Eu vou explicar para vocês, tá? Vamos só trocar esse caminho, porque eu não coloquei dentro do generate. Eu coloquei dentro de source, a lib, a pastinha prisma e pronto. Certo? Aqui ele vai reclamar que eu vou ter que colocar a extensão do arquivo. Então deixa eu ver só se ele entrou certinho aqui. Não foi, né? Deixa eu colocar de novo. Ponto prisma. Generate. Prisma. E aqui eu vou colocar o client.js. Pronto. Eu só usei o caminho, eu não precisei fazer todo aquele caminho porque eu estou daqui já dentro perto da pasta lib, tá bom? Então aqui ele já tá tudo certinho. Ele pede para a gente colocar o .env, porque ele vai ler a variável de ambiente aqui, ó, tá? É assim que nós chamamos a variável de ambiente, process.env, e aí escolhemos o nome da variável. O Prisma PG é para lidar com o banco de dados, então veja que ele criou aqui ó, um adapter, ou seja, um adaptador, para mostrar para ele que a gente está trabalhando com essa conexão. Então essa conexão vai chamar o Prisma, o Postgre, e fazer essa conexão aqui. Então criamos a string né, aqui de conexão, colocamos dentro do adaptador e o Prisma Client aqui vai usar esse adaptador para nós criarmos esse Prisma. Tá? Em vez de usar esse export aqui também, não tem problema. Pode utilizar aqui na linha como export, que ele já vai... Ó, apaguei aqui que ele já vai funcionar. Agora que nós fizemos isso, o que acontece? Ó, fechando aqui, eu posso utilizar ele em qualquer lugar. Ó, deixa eu fechar aqui. Vamos ir na minha controller, vamos fechar aqui a pastinha da lib, e vou vir na controller. Na hora que eu quiser chamar o banco de dados aqui dentro, ó que legal. É só eu vir aqui, ó, digitar prisma, que é a variável que nós criamos, ponto, aqui ele não fez ainda, né? Então vamos importar o prisma. Ó, import, e agora eu vou colocar aqui, ó, entre chaves, colocar prisma. Tô trazendo aqui, ó, dentro da minha lib prisma, tá? Ele mostra o caminho certinho. Beleza, depois que eu fiz isso, vou colocar aqui ts. Opa. Deixa eu voltar aqui. Pronto, JS. Depois que eu fiz isso, eu vou importar aqui na minha controller. Olha o que eu posso fazer, ó. Prisma, ponto. E olha só, ele me traz todos os recursos de banco de dados, para conectar, desconectar. Você pode escrever uma query SQL aqui dentro. Então você pode fazer muitas coisas, tá? É muito louco, ajuda muito, tem uma versatilidade muito grande o Prisma ORM. E depois que nós fizemos isso, o que eu vou fazer? Agora nós precisamos criar o nosso banco de dados, certo? Então nós vamos no nosso esquema, vamos colocar aqui, ó, model, e eu vou colocar o nome de user, porque é o banco que eu vou querer. Abrir chaves aqui, e eu vou falar para ele que eu quero um campo ID, que ele é do tipo string, e ele vai ser um ID. Então eu tenho que colocar esse @id aqui, e eu vou colocar aqui o valor padrão dele, default, e eu vou colocar o ID, que é para ele gerar
uma chave automática, né, em formato de texto aí, para ser o identificador do nosso usuário cadastrado. Eu vou pedir o e-mail, tá? Esse e-mail também vai ter que ser string, e o e-mail não pode ser duplicado, né? Então, a gente vai colocar @unique. E agora nós vamos colocar o password, tá? Password. Eu vou falar que ele também é do tipo string. Perfeito. Depois disso, eu vou colocar aqui, ó, @map, que é para dar um nome novo para essa tabela. Aqui dentro, nós usamos o model, nós usamos no singular, user, mas para criar o banco de dados, eu vou pedir para ele criar no plural com o nome de users, tá? Então você está mapeando. Aqui dentro da aplicação se chama user, mas dentro do banco de dados eu vou pedir para ser chamado de users. E aqui eu vou pedir para ele fazer a data de criação, created at, e vou falar que é do tipo date time. E vou falar que o valor padrão, default, é igual a null. E ele mesmo vai preencher esse campo, tá? Aqui eu vou colocar um... Opa, não foi? Bom, vou deixar assim por enquanto. Perfeito. Agora, nós criamos. Depois que criou aqui o nosso model, nós precisamos rodar o comando npx prisma migrate dev. Pressionou, o que ele vai fazer? Olha, entra com o nome para essa nova migration. O que é essa migration? É igual no GitHub, no GitHub, ele não tem um commit. O commit é para identificar a mudança que você está fazendo no código. A migration é a mesma coisa, é para identificar a mudança que você está fazendo no banco de dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, created. Você pode colocar em português, inglês, não tem problema. User model. Pressionei o Enter. Veja que ele criou uma migration aqui, ó. O que ele fez, ó? Criou a migration com o nome aqui, ó, created user model, com o nome que eu dei. Ele coloca o dia, né, que você fez isso. Perfeito. E agora ele cria aqui, ó, migration.sql. O que é isso? Ele converteu tudo que eu escrevi ali para um script SQL Server, porque isso aqui ele vai criar lá dentro do banco de dados, ó, create table users. Perfeito? Depois que ele fez isso, nós precisamos agora rodar de novo o npx prisma generator. Na hora que ele fez isso, ele rodou com sucesso, o que ele fez? Dentro dessa pastinha aqui, ele foi lá, pegou tudo que ele criou e atualizou esse script para nós termos no nosso código. Então, se eu clicar em Generate, Prisma, vir em Models, olha só o que ele criou aqui dentro. Ó. O model, que no caso é o banco que eu criei, User. Se eu clico aqui, ó, ele mostra ó, que eu criei o campo ID, e-mail, password, e aqui também a data de criação, né? Então, ele mostra o que tem aqui. Aí mostra também os comandos, tem todas as informações do banco ali para ele poder fazer o relacionamento com o banco de dados Postgre, tá? Então, beleza. Então, toda vez que você criar um novo banco ali e fizer uma alteração, você vai ter que rodar o migrate dev, dar o nome para migration, depois rodar o generation para ele atualizar aqui dentro da nossa pastinha. E com isso, eu consigo já usar ele aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu estou cadastrando aqui no array, certo? Então, vou comentar esse código e vou colocar aqui, ó, prisma. Ponto. Olha lá que legal agora. Ó. Agora nós temos o user, que é o banco de dados que ele identificou. Eu posso colocar create, abre parênteses, chaves, escrevo data, dois pontos, abro chaves de novo e agora eu vou colocar todas as informações que eu tenho aqui para poder criar o meu usuário. Então, olha só, o que nós estamos recebendo? E-mail e password. Então, eu vou colocar aqui, ó, e-mail, vírgula, password, beleza. E vírgula. Ele já vai criar no banco de dados. Júlio, mas e o ID eu criei e a data de criação? Ele já vai preencher automaticamente, então não é obrigatório eu colocar aqui. Ele já vai identificar aqui, tipo, se não colocar nada, ele vai ter que criar. Mas também eu poderia passar. Eu poderia vir aqui, ó, se eu colocar created, ó, ele mesmo já traz para mim, ó, o nome, o IntelliSense dele. Coloca dois pontos e eu poderia colocar aqui, ó, new date. E ele vai aceitar essa data. Se eu colocar algum campo que não exista lá dentro, por exemplo, ó, vou colocar o nome de aqui, ó, phone, né? Dois pontos, e aí eu vou colocar um campo aqui, ó, de telefone. 11, 11, 11, 11, 11. Tá vendo que ele já tá reclamando? Se você vir aqui, ó, ele fala que não tá mapeado o erro. Então, ele já te ajuda falando, antes mesmo de você rodar, se tá certo ou não o seu código, tá?
E aqui nós podemos rodar, não preciso gravar mais nada em memória, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso tirar esse aqui para não gravar mais em memória, tá? E aqui nós temos que fazer uma outra coisa, deixar esse código assíncrono. Por quê? Se eu deixar dessa forma, ele vai rodar e vai sair dessa linha e rodar a próxima. E aí eu preciso que ele pare e termine de rodar essa linha para depois passar para outra, certo? Então nós vamos colocar aqui no nossa função, cadê? Export function, nós vamos colocar aqui, ó, export async function. E aí, na hora que nós colocamos o async lá na frente, nós vamos colocar o await, que é para ele esperar executar isso aqui para depois passar para os demais. Então, olha só que legal. Eu vou colocar ainda aqui um const users. Aliás, vou colocar aqui, deixa eu ver o nome do... Ó, vou tirar esse nome aqui agora de users, que é o nosso array. Nós não precisamos mais dele, tá? Nós vamos vir aqui, ó, colocar users para receber esse valor, e aí ele vai mostrar para nós o que foi cadastrado no banco de dados, tá? Isso aqui nós vamos tirar por enquanto, que é do array. Deixa eu mudar aqui, ó. Eu vou comentar esses dois aqui para depois nós mexermos. Perfeito. Eu já peguei os dados aqui e vou pedir para ele criar. E vou pedir para ele criar sem validação alguma. Aliás, só tem a validação do nosso esquema, tá? Que é do Zod. Agora, eu vou pedir para ele rodar aqui. Se ele me trouxer os dados é porque deu certo, ele conseguiu cadastrar tudo certinho. E vai mostrar aqui no nosso response, né? Então vamos colocar npm run dev, rodou. Agora nós vamos vir aqui no nosso request.http e eu vou colocar para cadastrar. Ó. Ele falou que cadastrou, e olha só que legal que ele devolveu aqui, ó. Ele conseguiu cadastrar no banco, ele me falou, ó, eu criei esse ID, que é o que representa esse usuário, esse é o e-mail, essa é a senha, e aqui foi quando eu gravei, ó, dia 20/11/2025, e aí ele dá o horário aqui, ó, tá bom? Então, ele tá funcionando certinho. Agora, se eu tentar cadastrar um outro, vou colocar aqui, ó, Júlio. Rodei, veja que ele trouxe, ó, Júlio com novo ID. Tá, mas Júlio, onde que eu consigo ver se realmente ele cadastrou ou não realmente no banco de dados? Bom, primeiramente, eu vou olhar aqui no meu Debeaver, tá? Eu uso muito ele, porque o Debeaver eu consigo... Deixa eu trazer aqui para vocês. Ó, esse é o Debeaver, eu consigo conectar vários bancos de dados aqui, tá? E aqui eu vou colocar, ó, Postgre, fazer uma conexão com Postgre aqui, e ele vai pedir para mim, olha, me fala aí qual que é o host, né? E qual que é o URL. Aqui eu vou colocar localhost e vou colocar 5432. 5432. Eu vou falar para ele mostrar todo o database do Postgre, mostrar todos os databases aqui, e ele vai pedir o usuário. Colocar Docker, que foi o que eu defini, e a senha também Docker. Vou testar aqui a conexão. Ó, falou que o host, localhost não é permitido. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui esse 5432, deixar só host. Ah, tá aqui, ó, 5432 a porta. Pronto. Ó, agora ele conectou, ó. Falou que a conexão foi feita, ok. E aí eu dou um finish. E agora ele fez a conexão com o meu banco de dados. Na hora que eu abrir aqui databases, ó lá, ó, First API, foi exatamente o banco que nós criamos. Se eu abrir aqui e abrir esquemas e public, ó lá o que nós temos, ó, nas tabelas. Os usuários, a tabela de usuários que nós criamos. Coloco um view table, e aqui ele tem os registros, ó, os dois IDs e o registro Thaís e Júlio que eu fiz com a senha. Vou cadastrar mais uma aqui, ó, somente para ter certeza, Danilo. E aí eu vou enviar a requisição. Ele cadastrou, vamos voltar para o nosso banco. Se eu der um refresh aqui embaixo, veja que ele cadastrou aqui, ó, também. Então, com isso, eu posso agora trazer um usuário de cada vez, trazer o usuário que eu quiser, tá?
E aí, para nossa API ficar realmente bacana aqui, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu entrar aqui e receber os dados, eu preciso verificar se realmente não existe, igual nós fazíamos com o nosso array, certo? Então, eu vou desabilitar essa linha aqui, e em vez de procurar no array, eu vou pedir para ele procurar lá no Prisma. Então, vou colocar um await prisma.user e vou colocar .find unique. Eu quero que traga um único registro com o e-mail que eu vou passar, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar where, ou seja, onde, dois pontos, abrir chaves, e aí eu vou falar para ele que eu quero que procure pelo e-mail. Então ele vai lá procurar o único registro onde o e-mail é igual o e-mail que eu tenho aqui. Aí beleza, aí agora essa validação eu posso deixar habilitada, porque ele vai verificar, tá? Então vamos lá ver se está funcionando. Eu cadastrei o Danilo, certo? Deixa eu abrir aqui o request HTTP. Vou tentar cadastrar de novo. Olha lá, ó, ele fala user already exists. Já existe. Então vamos tentar com o Júlio. Ó, ele fala que não pode. Agora vamos colocar Thiago. Ele permitiu e criou um novo cadastro. Na hora que eu voltar no meu banco, se eu der um refresh, ele está aqui cadastrado. Muito legal, né? E aí, se você quiser criar uma nova coluna aqui também, tá? Você consegue. E aí, até um plus, tá? Disso aqui. Antes de mais nada, se vocês puderem, baixem essa extensão aqui, ó, que é do Prisma. Essa extensão vai fazer você ter todas as indentações aqui dentro bonitinho arrumado. Ó, deixa eu até formatar aqui, ó. Tá vendo? Formatei, salvei, ele deixa arrumado e o IntelliSense traz para você. Então, por exemplo, eu vou escrever string, ele vai trazer o formato da string ou os campos, tá? Então, por exemplo, eu posso usar aqui também, ó. Tá vendo esse created? Eu coloquei junto aqui, mas no banco eu quero mapear ele com outro nome. Posso colocar um map, colocar aqui, ó, created underline at. E vai aparecer assim no banco. Salvei. O que nós vamos fazer agora? Vou abrir um outro terminal aqui. Nós vamos rodar o npx prisma migrate dev. Ó, ele vai trazer um nome, eu vou colocar aqui yes. Às vezes ele fala que se você quer fazer a atualização, aplicar, colocar um yes aqui, e ele vai pedir um novo nome, colocar updated the name map created. Beleza. Aí ele fez, aí eu vou colocar aqui, ó, npx prisma, colocar que é o generate. Ele gerou, tranquilo. Na hora que eu voltar aqui para o banco e atualizar, veja que está created at tudo junto. Na hora que eu atualizar, ó, created underline at. Então você pode trocar o nome das suas colunas e ó, todo o histórico das mudanças que você está fazendo, ó, ele vai criando essas migrations que é o histórico. Então se você precisar trocar, tirar esses dados dessa aplicação para passar para um outro banco de dados, vamos supor que você está mexendo com o Postgre e você vai usar depois o SQL Server, o MySQL. Você consegue usar esse histórico aqui para você conseguir mudar e sem você fazer o cadastro na mão de um a um. E aí você pode rodar para ele fazer automático. Perfeito? Agora, para parar de rodar o meu container, eu vou colocar docker compose e aí você pode colocar um stop, ele somente para. Mas se você quiser eliminar, apagar o seu container, você vai colocar docker compose e aí você vai colocar down, que você vai matar ele, vai sumir tudo, tá? E se você quiser apagar o volume que você criou para liberar a memória, você pode colocar "-v" também. Pressionou o Enter, veja que ele vai apagar, ele removeu tudo. Se eu entrar aqui no meu container, ó, não tem mais nada. Se eu abrir o nosso Docker, olha só que legal. Deixa eu ir aqui novamente para o nosso Docker. Opa, abrindo outra coisa aqui. Não estou mexendo com Redis. Bom, aqui ó. Na hora que eu clico em container, ó, tá vendo que não existe mais? Na hora que eu clico na imagem, a imagem está aqui, ó, para utilizar novamente, mas eu posso matar a imagem também. E o volume não existe mais nada. Perfeito? Agora, olha que legal. Ah, quero mexer na minha aplicação. Tanto que se eu mexer no meu banco de dados aqui, ó, no TheBeaver, se eu der um atualizar aqui, ó, ele vai dar erro, ó, porque não tem mais conexão com o banco de dados. Agora, se eu quiser vir aqui e falar, não, quero trabalhar com o container novamente, só vir aqui, ó, docker
Compose, Up, e aqui eu vou colocar D. Ele já vai rodar. Ó, veja que ele criou aqui todos os arquivos. Por que que ele roda? Porque você está com o arquivo aqui. Isso aqui é uma receita para ele fazer o que você precisa. Na hora que você roda aquele comando, ele vem nesse arquivo, lê tudo que você precisa e cria exatamente o que você precisa. Ó. Container já está aqui, o volume já está aqui de novo. Agora, se eu colocar um Docker, agora eu vou matar ele de novo aqui, ó. Docker down -v, ele removeu, tanto que se eu entrar aqui, ó, ele já apagou tudo logo de cara, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, tá? Docker, Prisma ORM, Postgre, Node, TypeScript, todas as tecnologias são muito utilizadas no mercado, você vai precisar delas para suas entrevistas, para suas oportunidades, e isso aqui vai ajudar você demais, demais mesmo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, deixa comentário aí também do que se você já usava, se você não usava Docker, Prisma, Postgre. Se você não conhece, você pode buscar mais, pode deixar sugestões de vídeos aqui para o canal, que eu vou olhar cada um deles e para trazer novidades aqui para vocês, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.